Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Algo aconteceu no coração e na mente de um dos condenados. Seu coração foi tocado e caíram as escamas de seus olhos. Então ele pôde perceber que aquele homem que até então ele zombava era o próprio Deus. Ele reconheceu que Jesus não apenas era o Cristo, mas olha, veja bem, ele reconheceu que Jesus é Deus. Esse processo de entender quem é Deus e quem a pessoa é diante de Deus, a Bíblia chama de conversão. Mas, irmãos, não há conversão sem um profundo senso de pecado. E foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Olha o versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Olha só. Quando caiu as escamas dos olhos desse pecador, quando esse homem sem Deus se viu livre de sua cegueira, a primeira coisa que ele enxergou foi o tamanho assustador de seu próprio pecado. Aquele cristão que, em primeiro lugar, não se viu como um terrível pecador, não pode garantir que passou por conversão genuína. Ninguém chega a essa conclusão, irmãos, sem que o Espírito Santo toque no coração quando somos curados de nossa cegueira. Porque enquanto estamos cegos, nós nos enxergamos como as melhores pessoas do nosso meio, não é verdade? Ou então a gente faz uma conta seguinte: eu não sou a melhor pessoa, mas não sou ruim igual fulano. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nem as autoridades, nem os religiosos, nem os amigos, ninguém poderia lhe garantir salvação naquele momento. Mas também, irmãos, nem os rituais religiosos, nem as boas obras poderiam lhe garantir salvação. Se ele dependesse de boas obras para ser salvo, ele permaneceria perdido. Sequer oportunidade para boas obras ele teria. Se ele dependesse de seu histórico para ser salvo, ele permaneceria perdido. Se o Senhor fosse olhar primeiro, ó, vem cá, me dá o seu histórico, me dá aqui, ó, deixa eu fazer uma retrospectiva da sua vida. Traz aqui a sua ficha criminal. Ele estaria perdido para sempre. Mas ele percebeu que sua salvação dependia única e exclusivamente de Jesus. É isso que significa solos Cristos. Somente Cristo, somente em Jesus a salvação. A resposta que Jesus deu ao pecador arrependido foi também uma certeza imediata de salvação. Jesus não disse: eu vou ver, eu vou pensar, entra na fila. Ele não disse isso. A resposta de Jesus foi salvação instantânea também no versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando qualquer pecador se arrepende e clama por salvação ao único que tem em suas mãos o poder para salvar, a resposta é consoladora e é imediata. Esse homem não tinha mérito algum. Estava cego e surdo para o evangelho. E já se encontrava em um estado irremediável de morte. E da mesma forma que um cego não pode se dar a visão, da mesma forma que um morto não pode se ressuscitar, da mesma forma que um pecador perdido também não pode se achar, quem está morto em seus pecados não pode se salvar. E essa era a condição do ladrão da cruz. Como também era a condição de todos nós, sem exceção. Jesus fez toda a obra no lugar dos homens. Foi ele quem alcançou nossas vidas com uma graça irresistível, mesmo nós sendo pecadores. Foi ele que nos atraiu com aquilo que o profeta chama de laços de amor.
Foi Ele quem nos convenceu de nossos pecados, foi Ele quem nos transformou e transformou o nosso coração, foi Ele quem nos regenerou, nos trazendo vida quando estávamos mortos, foi Ele quem nos purificou de nossas iniquidades, nos lavando com seu precioso sangue, foi Ele quem nos amou primeiro, foi Ele que nos reconciliou com Deus, e é Ele quem nos garante a salvação, e é Ele quem nos sustenta durante a caminhada para não cairmos. Tudo é Ele. Toda a obra de salvação é realizada por Jesus. A salvação pertence ao Senhor, como bem disse o profeta Jonas, ou solos Cristos, como bradou a reforma protestante.